Nesse vídeo eu queria falar um pouco com vocês sobre automatização de tarefas. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas pelo menos comigo acontece bastante, de eu ter que gastar maior tempo organizando um monte de arquivos. Isso é um verdadeiro porre. Só que, e se eu tivesse uma maneira simples de fazer isso, sem gastar quase nada de tempo? Então, basicamente, essa é a ideia. Eu queria criar aqui com vocês uma maneira de fazer essas organizações que a gente tem que fazer eventualmente no nosso computador, mas de uma maneira bem rápida. Basicamente, criando um algoritmo para isso. Onde a gente basicamente vai dizer o que a gente quer que seja organizado, criar, por exemplo, pastas automaticamente e separar os arquivos de acordo com a sua extensão, por exemplo, para cada pasta. Então, por exemplo, eu tenho vários vídeos, então vamos colocar tudo em vídeos. Eu tenho várias imagens, vamos colocar tudo em uma pasta de imagens. E assim por diante. Dá para fazer várias coisas. E nesse vídeo eu vou tentar dar um pontapé inicial, mostrar para vocês um pouco do que dá para ser feito, mas existem muitas coisas que podem ser feitas em relação a isso, criando toda uma estrutura de organização automática para que você não precise ficar fazendo isso toda vez. É isso, bora pro vídeo. Bom, para a gente começar, primeiro a gente vai ter que obter o valor de onde estão os nossos arquivos e o nosso diretório, basicamente. Então, eu vou colocar aqui para pegar esse valor. Então, digite o diretório que você quer organizar. E para isso, nós vamos ter que utilizar uma variável dir path, que vai ser readline. Quando for nulo, recebe uma string vazia. E agora vamos criar uma val directory para colocar o nosso file dir path. Vamos importar. Pronto. Vamos ter que primeiro verificar se o diretório é um directory and directory exists. Então a gente vai ter que primeiro identificar se ele existe e se ele é um diretório. E caso não seja, aí a gente vai entrar na lógica do if para retornar um aviso de que não é um problema. Então print. E vamos dizer que é um diretório inválido. E vamos criar aqui uma val files que vai usar o directory list files. E caso vier vazio, ele retorna. Ou seja, ele sai da execução, caso é vazio. Aqui eu vou criar uma variável para armazenar as possíveis extensões e eu vou deixar o código na descrição para que vocês consigam obter elas. Aqui eu não vou mostrar todas elas uma por uma porque são muitas. Mas basicamente é isso aqui. Você pode dar uma olhada depois, mas são bastante extensões possíveis de arquivos para que a gente possa identificar e utilizar no nosso exemplo. Tudo bem? Vou criar uma variável para actions, que é basicamente uma variável que vai ser utilizada para armazenar os logs. List of de string. Então, basicamente, eu vou criar uma lista de logs para poder mostrar os logs referentes às execuções. Então, vamos percorrer a nossa files.filter see which file is file. Aí eu consigo fazer a operação. Antes de percorrer a lista, eu preciso primeiro identificar se ele é um arquivo. Tá? E agora sim, for each. Eu pego o file. Então agora eu vou separar os arquivos individualmente. E eu pego a variável extension
para eu obter o file.extension.lowercase. Então eu quero que ele pegue a extensão deste arquivo e coloque ele em caracteres minúsculos. E antes de continuarmos, eu gostaria de falar rapidinho com vocês sobre um curso que eu estou criando na Udemy de desenvolvimento Android com Jetpack Compose, que é uma das tecnologias mais interessantes da atualidade para desenvolvimento de aplicativos Android de maneira rápida, intuitiva, com uma sintaxe muito legal. E eu estou colocando aqui um link na descrição com uma promoção muito legal para vocês. E se você quiser me apoiar na criação de mais conteúdos como este, dê uma conferida no link na descrição, que eu acho que você vai curtir. Depois eu vou querer obter a categoria, que vai ser utilizando o extension category como chave o extension. E eu passo para essa minha lista como chave a extensão. E aí eu preciso verificar se a categoria está vazia ou não. Então, category. Se ela não for nula, eu vou fazer a ação. Se não for nula, eu vou ter que pegar o target dir. E vou colocar aqui dentro um file, passando o diretório e a categoria. E agora que eu obtive o nosso diretório alvo, eu vou precisar verificar se esse target dir existe. Caso ele não exista, eu crio. Então, target dir mkdir. Pronto. Então, se o diretório não existir, eu crio ele. E agora a gente precisa obter, de fato, nossos arquivos. Então, vou criar aqui uma val target file e vou obter um arquivo que esteja no target diretório e com o file.name. Então, basicamente, eu vou obter um arquivo que está no diretório que eu encontrei com o nome do arquivo referente a este nosso for, referente a esse nosso loop. E bom, agora para a gente conseguir fazer este processo de mover, a gente vai ter que utilizar uma operação que existe dentro deste nosso arquivo. Então, file.rename to, eu coloco target file. Basicamente, essa operação ela vai fazer duas coisas. Ela vai fazer a operação em si de mover e depois ele faz um retorno true ou false, um retorno booleano aqui. Então, por conta disso, a gente pode utilizar ele dentro de um if para utilizar isso nos nossos logs. Então, vou vir aqui e colocar action.add e vamos colocar aqui um log. Então, o arquivo. E aí eu coloco o nome do arquivo, então file.name foi movido para. E aí eu coloco o diretório target dir.name. E aí, se der tudo certo, eu passo esse log, onde eu digo que o arquivo tal foi movido com sucesso para um determinado diretório. E aí, else, caso contrário, actions.add. E eu digo que houve um erro ao mover o arquivo file.name. E caso dê errado este if, eu também posso adicionar um erro. Actions.add e eu digo o que ocorreu. Esta
categoria não foi localizada. E em tese é isso. Então vamos testar. E para este exemplo eu deixei aqui preparado uma pasta com alguns arquivos bem distintos para testar isso. Então eu vou pegar aqui o caminho e vou colocar aqui. E se você curtiu o conteúdo, não esquece de dar um like, se inscrever e comentar, beleza? Porque isso me ajuda bastante. E caso você tenha alguma sugestão de como este algoritmo poderia ser melhor, mais otimizado, ou então mais funcionalidades nele, deixe aqui nos comentários. Quem sabe a gente volte com mais um vídeo desses. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima.